E agora sim, após falar do pré-modernismo, das vanguardas, vamos começar a falar sobre o modernismo. Século XX. Tudo começou com a semana de 22. A semana em que houve fortemente a aplicação da ideologia de liberdade para apresentar um panorama geral de uma nova estética. Os principais nomes foram Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Em 1912, Oswald de Andrade. Em 1917, Anita Malfatti. Oswald de Andrade, ele trouxe esse panorama de nova estética, só que sem grande simpatia do público. Em 1917, Anita Malfatti também veio com essas ideias, só que o público tomou um choque. Ela foi criticada por Monteiro Lobato do que ela está criando ser tipo paranoia ou mistificação. Monteiro Lobato considerava que ela era conservadora, desconhecedora da arte moderna. Em 1922, então, 100 anos depois da independência política, através então do monumento às bandeiras de Victor Brangeli, uma obra futurista, que logo foi recusada por ser muito moderna, tá? Tem daí também uma questão do choque, da não aceitação do público. Mas anos depois foi erguido e se tornou símbolo da modernidade do Brasil. Pois 100 anos depois da independência política, o Brasil procurava uma independência cultural. Os participantes na literatura temos Graça Aranha, Oswald de Andrade, Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, Menotti de Pichia, Sérgio Millet. Nas artes plásticas temos Anita Malfatti e de Cavalcante, e na música temos Villa-Lobos e Guilmar Novaes. Então, a Semana da Arte Moderna, ela promoveu a renovação e a inovação formal a várias artes plásticas diante do academicismo repetitivo. Promoveu a renovação e a inovação formal a vários artistas plásticos europeus diante do academicismo repetitivo na Europa. Então, promoveu a renovação e inovação formal de tudo aquilo que a gente pegava, das obras europeias. E o academicismo repetitivo da Europa. Então, a gente estava buscando agora a nossa identidade, renovando e inovando o que vinha de fora. Então, característica, sofreu influência das vanguardas europeias, futurismo, expressionismo, dadaísmo, cubismo, vamos ver se estou esquecendo alguma, futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo. Pronto. Então, sofreu influência das vanguardas. Era passado / futuro. Então, era uma transição. Era contra o passado, na verdade. Tinha, então, uma ideia de finalizar com a tradição, de gerar novos caminhos, de ter inovações formais, uma liberdade expressiva total, o fim do imobilismo cultural, construir então a arte própria com uma consciência criadora nacional, com a pesquisa estética, a liberdade de expressão. Então não havia bom ou ruim, certo ou errado. Trazia também uma linguagem coloquial, cotidiano, até mesmo ambiguidade. Então eram obras abertas, com polissemias, com fluxo de consciência, ou seja, ia na enumeração caótica do nosso pensamento, do que o acordo do pensamento fosse lembrando, querendo falar sobre, a obra ia fluindo nesse ritmo, no ritmo do nosso
consciente ou inconsciente, de forma caótica, sem lógica, enfim. É no ritmo do pensamento humano mesmo, na doidice. A abolição dos nexos sintéticos, já que queria algo mais fluido, mais solto. E utilizava a paródia como formas pejorativas e humorísticas. Quanto aos movimentos primitivos, nós temos então pau-brasil, verde e amarelo e antropofagia. O movimento pau-brasil, ele tinha como principal representante Oswald, e era um movimento que trazia ironia ao bacharelismo, uma ironia ao academicismo europeu. Então buscava valorizar a cultura popular, a linguagem popular, mas misturando então agora o arcaico com o moderno. O verde e amarelo, o ANTA, era algo mais voltado à questão nacionalista, conservadora e rejeitava o que era estrangeiro. Então, no pau-brasil, a gente começa a quebrar as características que eram dadas nas obras europeias, como a questão do academicismo. Tem uma linguagem mais culta. E com o pau-brasil, a gente focou mais no nosso popular. Com o verde e amarelo, que aí ele remete à nossa bandeira, então já vem o pensamento de defender mesmo o nacional e de rejeitar o que é o estrangeiro com ainda mais força. Já a antropofagia, com Tarsila do Amaral, ela pegou o pau-brasil nessa questão de quebrar, assim, algumas características que vinham dos europeus e implantar as nossas, mas sem rejeitar o deles, não imitar o que vinha deles, mas também não rejeitar. Era absorver o que era bom, transformar, melhorar para o que é nosso, enfim, absorver o estrangeiro, o que é estrangeiro, e transformá-lo, torná-lo melhor para o nosso. É ter base, não imitar, certo? Ou então, o mais radical foi o verde e amarelo, que era bem conservador, bem rejeitador do que era estrangeiro. E lembrando então que o modernismo ele possui suas fases. Teve a primeira fase, a segunda fase. A primeira fase ela é marcada pela questão desses artistas serem denominados de heróis, porque era a fase inicial, era a fase de destruição e de experimentação, então eles foram considerados heróis da nossa literatura, né, da nossa identidade cultural. Resumiu então o comportamento artístico do país desde 1911, tendo a adaptação das vanguardas europeias para o nacional. As características gerais eram o retorno às origens, ela era valorizar o povo, o cotidiano, os versos livres e brancos. No Brasil, Oswald de Andrade, Mário Andrade e Manuel Bandeira foram representantes dessa primeira fase. Oswald, ele utilizou, ele estava ali presente no Manifesto Pau-Brasil e no antropológico anticonvencional, antiformal, anti-estabelecido, ou seja, anti-academicismo, anti-bacharelismo. Ele esteve presente na poesia, na ficção, na poesia, sua poesia era os seus poemas, enfim, eram chamados de poema pílula, ou minuto, ou piada, porque ele falava o que fosse essencial. Fala tudo, mas fala pouco. Falar do cotidiano com sarcasmo, ao luso acadêmico, trazendo humor e ironia. Utilizou muito metáforas, neologia, ou seja, novas palavras, novas lógicas, com vários níveis de linguagem, desde o popular, o culto, ao técnico, ao acadêmico, dependendo do que ele queria expressar. Mário Andrade, com romances, que não traz o índio como herói, é um poeta, contista, crítico que se desempenhou na ficção, na poesia. Como exemplo de suas obras tem o Macunaíma.
que fala sobre o folclore, sobre o popular, sobre a introspecção, as lendas, as paisagens. Manuel Bandeira com os sapos, que criticava o parnasianismo de Olavo Bilac, buscava uma síntese entre subjetivo e objetivo. Houve a inserção do lírico no cotidiano, o amor, a autoironia, o ceticismo, ou seja, colocar as coisas em dúvida, a variabilidade temática, o simples, o sutil, o criativo, a melancolia da existência também, né, devido à sua questão de saúde. Sua autobiografia, então, é Recife, falando da infância lá, os parentes mortos, a forma de viver, a desilusão e a preocupação com a morte. Havia também, além de autobiografia, a sua fantasia e o cotidiano. Então, as obras de Manuel eram divididas em autobiografia, ou falar coisas mágicas, situações inusitadas, ou também falar sobre o cotidiano, algo mais prosaico, mais diário, mais banal, uma indagação existencial, a morte, que é algo cotidiano. E em Portugal havia como representante Fernando Pessoa, seus heteronônimos, né? Seus pseudônimos. Como exemplos aí dos seus heterônimos, Alberto Caeiro, que dissociava sentir e pensar, Ricardo Reis, que era neoclássico, transitório, breve, que falava sobre a brevidade e o paganismo, e Álvaro Campos, que era agressivo e futurista. Então temos aí a primeira fase modernista. Saindo então da primeira fase modernista, vamos para a segunda, que é a partir de 1930, chamada então da geração de 30, que era a posição do escritor diante da sociedade na prosa e no romance. O contexto era o regime totalitário, a queda da Bolsa de Valores, a Grande Depressão, a Revolução de 30, o fim do Estado Novo, o coronelismo, o DIP, a liberdade reduzida, a perseguição, o fim do café com leite, a nova Constituição, a Segunda Guerra Mundial. Trazendo então como característica para as obras a consolidação das conquistas da semana de 22, né? Tudo que for é a consolidação de tudo que foi conquistado pelos artistas da primeira fase, tendo então a liberdade conquistada na primeira fase. Trazendo agora uma verossimilhança, conta-se uma história que não aconteceu, mas que poderia ter acontecido sem alterar a realidade. Traz denúncia, crítica, linearidade narrativa, início, meio e fim, uma linguagem escrita tradicional, um culto urbano, uma estrutura histórica, né, senhores de terra, classe média, tipificação social, regionalismo, paisagens, problemas, o mundo rural, o Nordeste, questões universais como dramas, psicológico, pensamentos obscuros, luta pela terra, seca, patriarcalismo, coronelismo, economia, né, açúcar, cangaço, capitalismo questionado, o trigo, é a épica, o histórico, é o crítico, é o épico, regionalista, migração, urbano, problema social, linguagem coloquial. Sofreu influência do romantismo, sofreu ainda mais influência do realismo. Então é uma mistura de romantismo e realismo, mas é mais realista. Como representantes, José Américo, tem essa questão de regionalismo com a Paraíba, Raquel de Queiroz com o Ceará, falando o êxodo entre urbano e rural, o intimismo, o plano social, individual e o cangaço. José Lins, atribuída à zona da Mata Paraibana. Graciliano Ramos com Alagoas. Érico Veríssimo, Jorge Amado
com suas obras de proletariedade, né? Romance proletário, comunista, que valoriza os povos marginalizados e que traz uma crítica ao Estado pela marginalização desses povos. É um romance também de ciclo do cacau, um romance lírico de costumes popular, humor erudito, passado e futuro, o atraso do progresso, a repetição, e traz também a novela na sua fase mais madura. Então aqui a gente viu a segunda fase, com a prosa e o romance. Agora a gente vai ver na poesia. O contexto era no mesmo momento da poesia, né? Ou do poema e da prosa, que poesia, mas enfim. As características eram a consolidação das conquistas, era construtivo, maduro, politizado, coletivo, intimista, universal, introspecto, pluralidade de temas, fatos cotidianos, existência humana, versos livres, formas fixas, não detinham ao regionalismo, como na primeira fase, e tinha como marco também o soneto. Representantes, a gente tem o Carlos Drummond de Andrade, que buscava resposta para a vida e buscava mesclar social e coloquial. É um humor sutil, um humor crítico, uma corrosão dos valores, o cunho individualista, ação, metáfora, solidária, social, memória, paradoxo, metalinguagem. Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Jorge Lima, tendo as suas multiplicidades. Temos Mário Quintana. E a terceira fase, que é a geração de 45, que também são chamados de neoparnasianos, pois tinha preocupação com a estética, com a forma. Já não era lá como na primeira fase, que era algo mais anti-academicismo. Agora eles já estavam mais preocupados com a estética, com a forma, com a métrica, com o verso, com a linguagem. Era algo muito misto, também tinha marcas do regionalismo. A fase universal, acadêmica, objetiva, a rima, oposição ao formal. Então tinha a culto, a forma, a métrica, o verso, mas a questão da língua não era necessariamente formal. Tendia então ao regionalismo, né? Ao culto da fala do povo, mas o texto tinha o seu culto à forma, com métrica, versos, enfim. Contexto da Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki, democratização política, Constituição de 34, Estado Novo, intervenção do Estado na economia, industrialização, ideias liberais. Representantes, Clarice Lispector, que na prosa, ciência brasileira, com fluxo de consciência, ficcionista, rompe com a ordem lógica, mas também tornou-se colunista, trazendo lembranças, imagens, percepções, epifania, intenso lirismo, perfis femininos psicológicos e inquietação cotidiana. João Guimarães Rosa, com a prosa, com o vocabulário sertanejo científico regional, é uma mistura de neologia com arcade e com popular, é uma mistura de particular com universal, sem estereótipo. Mário Quintana é a poesia lírica simples com metáforas, é a opinião singular, consciência do fazer poético, subjetivo, coloquial, sensível. Por fim, João Cabral de Melo Neto com a poesia surreal, corriqueira, metalinguagem. Manuel Mota com temas nordestinos. Péricles, formal clássico. Melo, Domingos Carvalho, G. Campos, Gilberto Teles. E como novas vanguardas temos o concretismo ou neoplasticismo, o neoconcretismo e o tropicalismo.